Agora entrando na parte estatística de densitometria óssea, né? Então é muito importante lembrar que a densitometria ela está usando valores numéricos, né? A gente está falando de números, né? Falando de a dose daquele paciente vai ser, perdão, a densidade mineral óssea daquele paciente, né? Para aquela região foi de tanto. Estou falando de um valor numérico. Só que digamos que eu fiz a densitometria óssea de um paciente de 60 anos de idade. Medi lá qual é a atenuação da radiação quando passa pela coluna lombar dele. Aí eu observei que a atenuação, né, me permitiu fazer a estimativa da densidade mineral óssea. Aí vamos dar um valor para a densidade mineral óssea. Digamos que a densidade mineral óssea dele está em 800 gramas por centímetro quadrado. Um número aleatório. E aí? O que esse número me diz? Isso é importante, isso é preocupante, isso é normal, está dentro da normalidade. Então, como trabalhar os resultados de exame a ponto de permitir que o médico tenha um diagnóstico daquele paciente, se ele tem osteoporose, se ele tem osteopenia. Então, eu tenho que pegar as informações de cada paciente e cruzar essas informações com a população da mesma faixa etária, da mesma etnia, do mesmo gênero, né, do mesmo país. Então, eu tenho que comparar esse paciente. Eu não posso olhá-lo isoladamente, eu tenho que comparar. E essa comparação ela vai me permitir dizer se aquele paciente, aquela densidade mineral óssea que ele apresentou, se é algo normal ou não. Olha, para a idade dele está normal, ou não, comparado com a população, ele está muito abaixo. Então, a densitometria óssea ela tem essa característica, ela é tanto quantitativa, no sentido de dar um valor exato, né? Quantificar a massa mineral óssea, né? Ou tecido, enfim, mineral ósseo, mas também ela é exata, ela é precisa no sentido de nos comparar esse paciente com a população ao seu redor. Ela tem valor estatístico também. E isso a gente usa através de dois principais parâmetros, que são T-score e Z-score. Né? Então, são índices, a gente pode pensar como um desvio padrão. Então, quando você faz lá a planilha Excel, você calcula desvio padrão, né? É basicamente isso. A gente está comparando os números com as pessoas ao redor. Qual a diferença do T-score para o Z-score? O T-score, como aqui a tabela mostra, compara a densidade mineral óssea, essa sigla está em inglês, né? Mas representa a densidade mineral óssea daquele indivíduo, daquele paciente, com a densidade mineral óssea de um jovem normal. Então, eu vou pegar aquele paciente e comparar ele com um jovem normal. Por que essa comparação? A gente sabe que o jovem adulto normal a gente pode chamar de o pico da massa óssea. Então, a gente tem lá uma criança, tem um jovem adulto e tem o idoso. A criança não tem o máximo de massa óssea que o indivíduo deveria ter, ela ainda está em fase de crescimento. O idoso, ele perdeu muita massa óssea. Então, quem é o padrão ideal? É o jovem adulto, ele tem o padrão para aquela população, ele tem a massa óssea ideal. Então, quando eu faço a densitometria de um paciente, eu vou comparar com esse jovem adulto. Eu quero saber quanto de massa óssea, dentro do máximo que ele poderia ter, né, o ideal, quanto que ele perdeu. Então, por isso que a gente usa o padrão T-score, para comparar aquele paciente com o padrão jovem adulto, tá, de massa óssea. Além do T-score, a gente também tem um outro valor importante, que é o Z-score. Aí também é um dado estatístico, também é uma comparação. Só que no Z-score eu vou comparar a densidade mineral óssea daquele indivíduo, daquele paciente, com a densidade mineral óssea da população na mesma idade, do mesmo sexo e da mesma etnia. Então, também fiz o exame de um paciente de 60 anos, eu quero comparar com um paciente de 60 anos também, com a média da população de 60 anos. No caso, se é um paciente homem, eu quero então a média daquele paciente, da população na mesma faixa etária, homem, e também na mesma etnia, branco, preto, enfim. Então, eu quero realmente comparar os pares de forma igual. Quero comparar de igual para igual. Entre esses dois parâmetros, o que a gente mais usa, de fato, é o T-score, tá? Porque o T-score é o que se esperava ter, mesmo independente da idade, e o quanto que ele perdeu até chegar naquela idade, por exemplo, de 60 anos. Mas o Z-score também pode ser usado, por exemplo, para crianças. Em 1994, a Organização Mundial da Saúde criou
com base no T-score, criou padrões, né, para dizer se aquela pessoa é normal ou não, se ela tem osteoporose ou se ela tem osteopenia. Aqui nessa tabela a gente observa esses valores. Ó. Tabela 2, critérios de diagnóstico propostos pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente tem aqui o primeiro, o valor de T-score. Se o T-score der até -1, a gente considera normal. Se ele der entre -1,1 e -2,5, ele está com um quadro de osteopenia, que é aquela perda de massa óssea, mas que dependendo da situação pode ser revertida. E se de fato ele estiver a menos de 2,5, menos de 2,5, aí já entra com um quadro de osteoporose. E se for ainda abaixo, né, disso, aí a gente considera a osteoporose estabelecida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Certo? Esse T-score, ele é um modelo matemático, tem uma formulazinha, ó. Então você tem lá a densidade mineral óssea do paciente, menos a densidade mineral óssea do jovem padrão, jovem adulto, daquele país. Lembre-se que, como eu falei na semana passada, para cada país a gente tem condições diferentes de exposição solar, hábitos alimentares, então a gente tem que comparar sempre no mesmo país. Então, se a gente pegar a densidade mineral óssea daquele paciente e subtrair da densidade mineral óssea de um jovem, considerando esse SD, que é o desvio padrão, né, para o jovem, fazer essa divisão aqui, né, essa subtração e depois essa divisão, a gente vai ter o valor de T-score. Calma, você não precisa fazer conta alguma, tudo isso já é feito pelo sistema, só para você entender de onde vem esses valores. Para Z-score, como eu já mencionei, você vai comparar aquele paciente com o mesmo cenário dele, mesma faixa etária, mesma etnia, mesma idade, mesmo sexo, tá? Para calcular o Z-score também eu vou usar a densidade mineral óssea do paciente, mas comparar com a densidade mineral óssea dos pares dele, ou seja, daquela faixa etária dele, tá? De quem é igual a ele. E também dividir pelo desvio padrão daquele que é igual a ele. Então, da média da população na idade dele, tá? Lembrando que esses resultados de Z-score, quando eles são iguais ou inferiores a -2, podem sugerir causas secundárias de osteoporose, então tem que investigar. E em crianças, o Z-score é usado para avaliação da massa óssea. A gente vai comparar a criança com a criança. A gente não vai comparar a criança no padrão T-score, que seria comparar a criança com o jovem adulto. Então, a criança a gente vai comparar com a mesma faixa etária dela, por isso a gente usa o Z-score. Aqui um resumo. Lembrando que eu falei que a Organização Mundial da Saúde fez aquela tabela, né, em 94, mas a Sociedade Internacional, eu já falei dela, ISDC, Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, ela fez uma recomendação em 2004 que questionava essa da Organização Mundial da Saúde, inclusive eu vou deixar um artigo para leitura sobre isso, tá? Então já tem mudanças aí e que a gente ainda está se adaptando. Tá? Aqui a Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, né, tem a internacional, mas tem a brasileira. Em 2008, ela fez essa observação, né, que o T-score, que é comparar o paciente com o jovem adulto, é mais apropriado para ser usado em mulheres após menopausa, homens acima de 50 anos. Então, geralmente, tem mais de 50 anos o paciente? Tem. Então, vai usar o T-score, vai usar a comparação daquele paciente com o padrão do jovem adulto. É isso. Mas, claro, tem outras observações. Eu posso usar o T-score, por exemplo, para pacientes que têm a partir de 40 anos, quando ela está na fase aí de transição da menopausa, ela está oscilando entre a menopausa, certo? E o Z-score, ele é mais apropriado para ser usado em crianças, como eu mencionei, ou mulheres e homens abaixo aí dos 50 anos. Mulheres abaixo dos 40 e homens abaixo dos 50 anos. Então, só algumas diferenças aí entre T-score e Z-score, mas de forma geral, só você lembrar. T-score eu estou comparando o meu paciente com a média do jovem adulto. No Z-score, estou comparando o meu paciente com a média da mesma faixa etária dele, mesma etnia, mesmo sexo. Ok? Bom, e aí, tudo bem. Como que tudo isso aparece na densitometria óssea? Esse monte de informação, T-score, Z-score. Tudo isso vai aparecer de forma tabelada, né? Então, como vocês podem observar nesse slide, aqui nós temos a interpretação da densitometria óssea, dada nessa tabela. O link para o artigo completo está aqui do lado, para quem quiser ler.
Quase cortou aqui, mas dá para entender, né? Bom, basicamente essa tabela ela mostra, né, que quando a gente faz uma densitometria óssea para aquela região do corpo, por exemplo, para a coluna lombar, L1, L2 até L4, a gente vai ter para cada região que a gente fez uma leitura, a gente vai ter um valor de densidade mineral óssea. E esse valor, né, um valor numérico, né, a gente quantificou, ele também vai ser colocado nesse modelo estatístico do T-score e do Z-score. Então, observem, aqui eu tenho para L1 a densidade mineral óssea, que é representada, né, representa gramas a cada centímetro quadrado, por centímetro quadrado. Então, eu tenho 0,86, né, 0,9 gramas por centímetro quadrado na L1 desse paciente. E se eu comparar essa região com a média de um jovem adulto, ele está menos 0,58 no T-score. Ele está abaixo do esperado para um jovem adulto, por exemplo. E aqui, nessa coluna, representa o percentual, né, o percentual do T-score. Então, ele está aí 93% dentro, né, da porcentagem de densidade mineral óssea para um adulto jovem. Ou seja, ele não está tão abaixo, né? De 100% que ele deveria ter comparado com um adulto jovem, ele está com 93%. E aqui, comparando o Z-score. Então, se eu for comparar essa mesma região desse paciente, só que comparar com a mesma faixa etária, então, se é um paciente 60 anos, homem, branco, se eu for comparar também com a média dos homens de 60 anos brancos, eu vou ter que o Z-score dele está 0,40. Então, ele está aí bem próximo, tá? Como não é negativo o valor, significa que ele está, né, até acima do esperado, né, para aquela faixa etária dele. Então, aqui o percentual do Z-score está em 105%, ele está acima do esperado para a idade dele. Certo? Então, a gente pode fazer essa observação para cada região, e depois aqui a média, né, de L1 até L4. A gente tem aí que esse paciente, no fim das contas, ele tem 87% da massa do tecido, da massa mineral óssea, né, comparada com o jovem adulto. E comparado com a idade dele, está 99% de densidade mineral óssea. Então, essa parte aqui do conteúdo é para você entender que quando a gente produz uma densitometria óssea, faz um exame de densitometria óssea, esse exame ele tem várias informações, e essas informações, esses números, eles têm valores significativos, representam alguma informação. Então, entender o que é a densidade mineral óssea, o que é o T-score, que é a comparação do paciente com o jovem adulto. Entender que o Z-score é a comparação do paciente com o paciente do mesmo perfil que ele, né? Faixa etária, idade, faixa etária, sexo e etnia. Então, entender tudo isso é importante para você ter a segurança de fazer um exame sabendo que você está ali produzindo de informação. Mas, em termos práticos, você simplesmente produz o exame e esses dados já saem prontos. O médico só vai analisar, certo? Mas é importante a gente saber de onde vem a informação, né?